O inferno são os outros, já dizia Jean-Paul Sartre. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. E, particularmente, o inferno são as outras pessoas que vivem próximas a nós. Brigas entre vizinhos têm inúmeras motivações e os desfechos mais variados. Eu tenho a sorte de viver hoje em um local relativamente tranquilo, mas ainda assim, mais cedo esse ano, tive que enfrentar uma obra num vizinho que quase me impediu de produzir vídeos por várias semanas. Eu tinha que acordar às 5 da manhã para gravar tudo antes das 8. Outros vizinhos ficaram ainda mais chateados com essa obra. Existe claramente um dilema aqui. Afinal, a propriedade do vizinho pertence a ele, certo? Ele pode fazer o que ele quiser. Mas então, como ficam as pessoas que precisam trabalhar em casa durante uma pandemia, por exemplo, com barulho absurdo? Quando eu trabalhei como conciliador no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, os casos mais complicados de compor uma solução eram sempre questões de divórcio e briga de vizinhos. Veja, divórcio tipicamente é um problema de direito civil. Eu trabalhava com conciliação criminal. Quando o casal está se separando ou já se separou e começa acusações criminais um contra o outro, tipicamente é difícil ver uma saída. Mas o divórcio tem uma solução que sempre acaba prevalecendo: o tempo. Demora, mas resolve. Os filhos crescem, os envolvidos encontram novos pares românticos, tende a melhorar com o tempo. Vizinho, não. Problema de vizinho só piora com o tempo. Só melhora se um desistisse e mudar. Haviam vários processos cruzados de fulano processando Beltrano e Beltrano processando fulano e o condomínio processando os dois e Cicrano processando o condomínio e Beltrano, enfim, uma infinidade de processos que só acabavam quando as pessoas percebiam que não havia alternativa que não fosse compor alguma coisa. A justiça não tem muito o que fazer na maior parte dos casos. Mas o mais engraçado disso é que é algo que transcende a riqueza. Desde vizinhos de favelas até vizinhos de condomínios de luxo têm suas brigas. Se existe uma coisa na sociedade humana que é totalmente independente da riqueza, é briga com o vizinho. Vamos ver um caso extremado de até onde vizinhos conseguem chegar com suas brigas, vendo um exemplo lá do andar de cima. Uma disputa de vizinhos no bairro mais caro de toda a Inglaterra, um dos lugares mais caros do mundo inteiro, a vizinhança real de Kensington e Chelsea, muito próximo ao Palácio de Buckingham, a residência oficial da Rainha da Inglaterra. Se trata das áreas mais antigas de Londres, extremamente chique e bem conceituada. O metro quadrado custa 60 vezes a média nacional. Quase nada se vende ali abaixo de 5 milhões de libras ou 35 milhões de reais, mas casas podem chegar a ser vendidas por 10 vezes isso. Quem mora ali são celebridades: Jimmy Page, Robbie Williams, David Beckham, Elton John, Simon Cowell, além de, lógico, grandes empresários e pessoas ligadas à realeza britânica. Apesar de bastante caro, a vizinhança é formada por casas germinadas que dividem parede. Em 2011, Zipporah Lyle Manring, uma descendente da nobreza inglesa que fez sua fortuna profissional como desenvolvedora de grandes projetos em Genebra, na Suíça, resolveu voltar a morar em Londres e queria morar no bairro onde nasceu. Mas não é fácil achar residências disponíveis ali, mesmo com os preços exorbitantes. É difícil achar coisas para comprar. Então ela encontrou um pequeno prédio comercial à venda e ofereceu 30 milhões de reais pagamento à vista, mais do que era pedido pelo proprietário, que era em torno de 20 milhões. O valor era mais baixo porque era um endereço comercial, portanto, em tese, ela não poderia morar ali. Nessa vizinhança, os prédios comerciais são desvalorizados porque a maior busca é por residências. Além disso, o prédio era muito antigo, estava abandonado. Mas isso não era problema para Zipporah. Ela pretendia demolir tudo e converter a área para uso residencial e construir uma nova casa do zero, com 3 andares acima do solo, que é o máximo permitido na região, e mais 2 andares no subsolo, que incluiriam uma academia, um cinema e uma piscina de 20 metros. Desnecessário dizer que a obra levaria vários meses, talvez mais de ano, nos quais os vizinhos ao lado viveriam um inferno na terra. Barulho, escavações, vibrações, poeira de obra, tudo isso a um tijolo de distância. Se qualquer furadeira elétrica já incomoda, imagina alguém abrindo um buraco de 16 metros do lado da sua casa. Entre os vizinhos de Zipporah estava o empresário multimilionário sul-africano Niall Carroll, que resolveu impedir a obra judicialmente. Ele até se ofereceu para recomprar a propriedade dela pelo valor integral pago por ela, de forma que ela poderia ir comprar em outro lugar, mas ela queria a propriedade ali. E o que se seguiu foi um inferno de ações judiciais. O vizinho se contrapôs ao pedido dela de transformar a propriedade de comercial para residencial na subprefeitura da região.
Ela, para se vingar, resolveu usar a casa como depósito de móveis, enquanto não resolvia a coisa. Se o seu vizinho queria que continuasse sendo um prédio comercial, bem, ela achou uma atividade comercial para o prédio, contratou gente para ficar arrastando o móvel de um lado para o outro, para incomodar o máximo possível o vizinho. Além disso, claro, alguns milhões de libras em taxas judiciais, advogados, 2 anos de batalha judicial, até que, em 2013, Zipporah venceu e conseguiu transformar a área de comercial para residencial. Mas isso era apenas o começo. Ela já havia contratado um renomado escritório de arquitetura para planejar a sua mansão de 5 andares, mas precisava aprovar os planos na prefeitura para poder iniciar a obra. Adivinha quem também entrou com ação embargando a obra? Claro, Nile contratou advogados dos mais caros para vasculhar cada lei obscura da cidade de forma a impedir a aprovação do projeto. Na terceira versão do projeto reprovada na prefeitura, Zipporah decidiu judicializar a coisa. Ao mesmo tempo, para desvalorizar a propriedade do vizinho, ela pintou a casa de branco com listras vermelhas, transformando o local imediatamente em um ponto turístico de Londres. O que era uma vizinhança sossegada e pacata passou a ser incomodada por um monte de gente que ia lá para ver a casa listrada de Kensington. Isso, além da aparência terrível, desvalorizou a vizinhança e deixou um monte de vizinhos chateados com ela. Nesse ponto, lógico, a televisão e os jornais começaram a comentar o caso, gerando novamente um monte de publicidade para pessoas que queriam, mais do que tudo, privacidade. Mas se é guerra entre vizinhos, você sabe, é guerra, né? Como você pode imaginar, mais alguns milhões de libras em custas judiciais, até processo criminal ela levou dos vizinhos, precisando se defender em várias instâncias. O caso chegou aos tribunais superiores britânicos. Acho que a principal diferença de briga de vizinho pobre para briga de vizinho rico é que os pobres acabam desistindo da briga mais cedo, porque percebem que não vai dar em nada e qualquer ação mais efetiva custaria muito dinheiro. Os ricos não têm dinheiro como problema. O que foi gasto só em custas judiciais e advogados nesse meio tempo provavelmente permitiria comprar uma outra casa completinha e um dos vizinhos poderia se mudar para lá. Mas em determinado ponto a coisa fica pessoal e eles querem mesmo ganhar a causa, um brigar com o outro, não importa o custo. As várias ações duraram até 2019, quando Zipporah conseguiu finalmente a licença para fazer a obra. A obra ainda não acabou. Começou em 2019, mas nesse momento o grosso da construção já foi feita. A maior parte do barulho, poeira e vibração já passou, bem durante a pandemia, é verdade. Sinto pena do Sr. Nile, mas acredito que com o dinheiro dele ele deve ter quarentinado em um hotel ou em alguma outra casa dele para evitar isso. O que resta agora na casa de Zipporah é o acabamento, que ainda vai levar algum tempo. No final, a única forma de fazer paz entre vizinhos, o único resultado positivo de briga de vizinhos, é inevitavelmente alguma forma de compromisso. Infelizmente isso é raro. Os vizinhos adoram apelar para o Estado, chamar a justiça, advogado, polícia. Infelizmente, raramente isso traz algum benefício real, porque a verdade é que toda vizinhança tem externalidades. Todos nós incomodamos em algum momento quem está do nosso lado. A única saída para isso é a libertária. Primeiro, reconhecer que vizinhos têm o direito de fazer o que eles quiserem na propriedade privada deles, porém devem indenizar externalidades negativas devidamente comprovadas. Barulhos, riscos excessivos, vibrações, poeira, tudo isso é externalidade. Se você quer entender melhor o que é externalidade, veja o vídeo O que são externalidades no canal Ancapsu Classic. A melhor estratégia é sempre relevar pequenas externalidades, porque essas são inevitáveis. Veja, se proibir qualquer externalidade, a sociedade acaba, porque qualquer coisa que você faça pode gerar uma externalidade. Externalidades muito graves devem ser propostas uma negociação e indenização. Tente chegar num acordo com seu vizinho, vale mais a pena do que briga direta. Se a coisa desandar, leve seu vizinho a um tribunal arbitral privado, chame um árbitro, alguém neutro, para tentar dar uma posição do meio do caminho. Levar para polícia, delegado, advogado, justiça, raramente resolve alguma coisa. Principalmente porque, lembre-se, até casamento acaba, mas vizinho, meu amigo, é para sempre. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!